Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Estamos iniciando uma nova paraxá, a paraxá Bechalar, que quer dizer depois de ter deixado. Essa paraxá está no capítulo 13 do livro Shemot, Êxodo, no versículo 17, e vai até o capítulo 17, versículo 16. A primeira aliá está no versículo 17 do capítulo 13 de Shemot, e nós vamos ler até o versículo 8 do capítulo 14. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E foi ao enviar o faraó ao povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. E fez rodear Deus o povo pelo caminho do deserto ao Mar Vermelho e Ansuf, e armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. E tomou Moisés os ossos de José com ele, porque este tinha feito jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e farei subir meus ossos daqui convosco. E partiram de Sucote, e acamparam em Etã, à beira do deserto. E o Eterno ia adiante deles de dia, com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, com uma coluna de fogo para os iluminar, para andar de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite da frente do povo. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e voltem e acampem diante de Pi-Ahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-de-Sefom. Frente deles acampareis, perto do mar. E dirá o faraó sobre os filhos de Israel: Perplexos estão eles em terra, fechou-os o deserto, e endurecerei o coração do faraó, e os perseguirá, e serei honrado pelo faraó e por todo o seu exército, e saberá o Egito que eu sou o Eterno. E fizeram assim. E foi anunciado ao rei do Egito que fugiu o povo e mudou o coração do faraó e o de seus servos contra o povo, e disseram: Que fizemos? Que enviamos a Israel? Quem nos servia? E atrelou seu carro, e tomou seu povo com ele, e tomou 600 carros escolhidos, e com eles todos os carros do Egito, e capitães para todos eles. E endureceu o eterno coração do faraó, rei do Egito, e perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram de cabeça erguida. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lana atah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta primeira aliá. Começando a partir do versículo 17, que era próximo. Pelo caminho da terra dos filisteus, os israelitas poderiam chegar em 11 dias caminhando normalmente. Porém,
Como Deus viu que não estavam preparados para constituir um povo bem disciplinado com suas leis e estatutos, guiou-os pelo caminho oposto para treiná-los espiritualmente antes de ocupar a terra prometida. Versículo 18. Mar Vermelho. A tradução literal de Yan Suf é Mar dos Juncos e trata-se provavelmente do Mar Vermelho. Alguns comentaristas o localizam na região norte do Golfo de Suez, que separa o Egito da península do Sinai. Outros bem ao sul, outros como sendo um largo afluente do delta do Nilo e outros ainda como um extenso lago entre o Golfo e o Mar Mediterrâneo. Armados. Devido à semelhança entre Hamushin, armados, e Homesh, um quinto, o Midrash ensina que apenas uma quinta parte da população judaica do Egito identificou-se com a causa da liberdade propalada por Moisés e de tornar-se o povo de Deus, sendo apenas estes redimidos milagrosamente do Egito. Os demais perderam suas vidas durante os 3 dias da praga da escuridão, conforme o comentário sobre Êxodo 10, 21. Versículo 19. Os ossos de José. Moisés, num ato sublime e sagrado, só se ocupou de levar consigo os ossos de José. No judaísmo, fazer as últimas vontades do morto consiste em um dos mais piedosos deveres humanos. O Midrash Yakut 227 conta como Moisés descobriu o lugar da sepultura de José, Serar, filha de Asher, conforme Gênesis 46:17. Sobreviveu à geração de José e contou a Moisés que os egípcios tinham jogado no fundo do Nilo o caixão de metal, onde se encontravam os restos mortais de José, para que as águas desse rio fossem abençoadas. Moisés então foi à beira do Nilo e chamou: José, José, a hora da libertação de Israel chegou. Queremos cumprir o juramento que fizeste a nossos pais de levar teus ossos conosco. Não faças por tua causa demorar a nossa redenção. De repente, o caixão de José emergiu à superfície e tomou Moisés os ossos de José com ele, conforme o versículo 19. Comentários do primeiro versículo do capítulo 14. Voltem e acampem. Os israelitas deixaram o Egito na manhã do dia 15 de Nissan, indo de Ramsés a Sucote. No dia seguinte foram de Sucote até Etam, no limite do deserto. No terceiro dia, retornaram e acamparam em Pi-Ahirot, às margens do mar. Alguns comentaristas explicam esta mudança de rumo como uma estratégia divina para atingir algumas metas. Primeiro era necessário persuadir o faraó de que os israelitas estavam perplexos e sem saída no meio do deserto, para que mesmo depois das duras penas com que ele e seu povo foram afligidos, desejasse retornar à cena e perseguir os fugitivos. Segundo, era necessário derrotar o exército egípcio não como vingança pela aflição a qual submeteram os filhos de Israel, e sim para destruir a arrogância espiritual que os levou a escravizar outros seres humanos, como se eles, os egípcios, fossem superiores aos outros. Terceiro, era vital reforçar a autoestima dos recém-libertados escravos, pois em breve eles deveriam conquistar sua própria pátria, no momento ocupada por outros 7 povos, alguns militarmente poderosos. Para prepará-los visando os dias futuros, era preciso deixar para trás a mentalidade escrava de inferioridade e subordinação que carregavam. Uma vitória espetacular sobre seus antigos opressores os fariam erguer suas cabeças e criaria um moral elevado no povo, além de provocar pânico nos futuros inimigos. Por fim, o evento magnífico que os israelitas estavam prestes a testemunhar consolidaria a fé deste sofrido povo
e talvez ainda não tivesse plena compreensão da grandeza milagrosa de sua redenção. Versículo 4. E fizeram assim. Os filhos de Israel aceitaram sem discutir a estranha ordem de Moisés, dando provas da forte liderança de Moisés e da confiança nele depositada. Versículo 6. Atrelou seu carro. O próprio Faraó o fez, um gesto que causou impacto em seu povo. Com isso conseguiu tomá-los com ele, convencendo-os de que estava determinado a reverter toda a situação. Versículo 8. De cabeça erguida. A tradução literal da expressão Yad Ramah é mão elevada. Porém, Onkelos, autor da mais conhecida tradução do Pentateuco para o aramaico, a traduz assim. Rashi a comenta como grande e notória bravura. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Não está inscrito ainda? Então se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro das novidades. Nos ajude com que esta palavra chegue a mais pessoas. Shalom a todos!